vamos dar início à nossa segunda unidade, que vai falar sobre a questão da LDB, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre todas as etapas da educação básica, do ensino superior, sobre a questão da formação, certo? Então vamos lá. Aqui vai falar que a estrutura do nosso sistema educacional se divide em níveis e modalidades de ensino. Então a gente tem que entender o que seriam esses níveis e essas modalidades de ensino. Então, quando eu falo de níveis, eu estou falando sobre a questão da divisão, porque é dividida em educação básica e ensino superior. E modalidade de ensino é educação de jovens e adultos, educação profissional, educação à distância, a questão da educação especial. Então, de acordo com o artigo 21 da EDB, a educação escolar é composta em dois níveis, que é a educação básica e a educação superior, sendo que a educação básica ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior. Então, a Lei 984/96 vai falar que trata do direito à educação, e é um dever de educar e afirmar que o dever do Estado com a educação escolar pública garantindo a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade certa, e do ensino médio. Certo? Então, até agora a gente está vendo exatamente essa questão de como está estruturado o sistema educacional. Certo? Então, sendo que os alunos especiais, eles devem estudar preferencialmente em rede regular de ensino, para que eles não sejam privados dos seus direitos de matrícula do ensino fundamental a partir dos 7 anos de idade. E aí a Portilho vai voltar novamente a falar sobre essa questão da divisão da educação em dois níveis de ensino, que é a educação básica e o ensino superior, certo? Então não pode se confundir os níveis de ensino com as modalidades. No artigo 24, ocorre a explicação de como deve ocorrer a organização do nível de ensino. Então, há exatamente muitas reclamações a respeito do porquê que nós, das escolas públicas, nós temos muitas horas-aulas, mas é porque a nossa LDB já está regulamentada quantas horas-aulas precisa ter durante o ano letivo. Então, quando uma escola, por exemplo, inicia as aulas só em março, então provavelmente ela vai ter que pagar alguns dias letivos no sábado, porque ela tem que compor 800 horas distribuídas em 200 dias letivos. No artigo 25, vai falar exatamente que será o objetivo permanente das autoridades responsáveis a alcançar uma relação adequada entre o número de alunos e de professor. Então, na EDB já vem dizendo a questão da quantidade de alunos que deve compor em cada sala de aula. E aí, nós vamos para os capítulos. O primeiro capítulo da nossa educação, da nossa LDB, vai falar especificamente do ensino da educação infantil. Então, a educação infantil, ela está no artigo 29, e ela afirma, isso é importantíssimo, porque ela afirma que ela é a primeira etapa da educação básica. Então, qual é o nível de ensino que é a primeira etapa da educação básica? Então, é a educação infantil. E ela tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Nós devemos lembrar que antigamente, a educação infantil não era vista dessa forma, nesse caráter pedagógico. Ela era vista como um caráter assistencialista. Então, com a LDB, com essas mudanças da LDB, se percebeu que a educação infantil não era apenas assistencialista. Então, por muito tempo, foi motivo de descaso na implantação das leis de país, deixando de lado a questão do assistencialista, que era a educação, para ser agora uma relação pedagógica, preocupada exatamente com a socialização da criança, já que ela é a primeira etapa da educação básica e posteriormente ela vai para o ensino fundamental. Então ela tinha que ter algumas noções de socialização, de convívio, de saber dividir, e a educação infantil passou a ter esse caráter mais pedagógico do que assistencialista. No ensino fundamental, a finalidade é exatamente subsidiar aquilo que o aluno já
adquiriu na educação infantil, só que agora ele vai refletir acerca da organização do ensino fundamental destinado ao ensino à criança e ao adolescente com duração de 9 anos, sendo obrigatório e gratuito a todo cidadão. Então, isso é importante entender, que o ensino fundamental, ele é um ensino gratuito e obrigatório a todo cidadão brasileiro. Então, desse modo, o ensino fundamental ele é de responsabilidade dos estados e dos municípios. Então, tanto os estados quanto os municípios, eles podem promover o ensino fundamental. Lembrando que na educação infantil, quem promove esse tipo de ensino são os municípios. No artigo 32 vai falar sobre a questão da duração do ensino, no artigo 33 vai falar sobre o ensino religioso e no artigo 34 vai falar sobre a jornada escolar, que deve ser pelo menos 4 horas de duração. A organização de ensino fundamental de 9 anos com acesso de alunos a partir de 6 anos. Iniciando a 6 anos de idade, terá como objetivo a formação básica do cidadão. Então, essa formação básica ela vai surgir especificamente no ensino fundamental. A organização do ensino fundamental ele foi um movimento mundial e essa mudança de passar para 7 para 6 anos ocorreu por causa do PNE de 2001 e o Piauí também passou por essa movimentação. Todos os estados passaram, mas também o Piauí passou. Só que um fator importante a ser observado é que o PNE foi criado em 2001. Só que a questão das diretrizes e orientações para a implementação desse PNE no estado do Piauí só ocorreu em 2007. Começou esse movimento, ocorreu em 2005 e 2006, só que a implementação só aconteceu em 2007. Então, a gente vê uma diferenciação muito grande de 2001 para 2007, a implantação. Além disso, a ampliação do ensino fundamental requer a construção ou a educação de alguns documentos essenciais. Então, com o PNE, as escolas tiveram que ter 2 tipos de documentos nela. O primeiro é o regimento escolar e o outro é a proposta pedagógica da escola. Quando vocês observarem esse nome, proposta pedagógica da escola, é o mais famoso e conhecido, o PPP, certo? Então, dentro da escola precisa ter esses 2 documentos para que possa funcionar a educação. Já a questão do ensino médio, essa nova realidade do ensino médio foi criada pela Constituição Federal de 1988 e PDB 9394/96, e essa modificação foi introduzida pela Constituição Federal de 88. Além disso, a responsabilidade do ensino médio não é dos municípios, mas sim dos estados, dos sistemas públicos estaduais, e também federais também promovem essa questão do ensino. No artigo 35 diz que o ensino médio é a etapa final da educação básica e ele tem a duração de no mínimo de 3 anos, certo? Já com a questão do ensino superior, está no artigo 44 da LDB, onde vai falar sobre a questão do ensino superior, e ele vai falar da questão dos programas sequenciais, de graduação e de pós-graduação, lembrando que existe uma diferenciação entre lato sensu e stricto sensu. Quando você faz, depois que vocês finalizarem o curso de vocês podem fazer as pós-graduações. Se você for fazer uma especialização, é chamada de lato sensu. Se você for fazer mestrado e doutorado, é chamado de stricto sensu. E os cursos de extensão. No artigo 45 fala que a educação superior será ministrada tanto em instituições públicas quanto privadas. Tanto as pós-graduações, quanto também a questão do lato sensu, que são as especializações, quanto as stricto sensu. E aí nós temos um capítulo que vai falar sobre as questões das modalidades de ensino, que é a educação de jovens e adultos, a educação especial e a educação à distância. Nós vamos frisar a questão da educação à distância, porque a LDB ela frisa a educação à distância. Só que a autora do livro ela vai falar especificamente que há poucas informações a respeito da educação especial. Então, é uma crítica na nossa LDB não ter mais artigos ou mais incisos voltados especificamente para a educação à distância, certo? Então, ela fala que, além disso, a LDB 96 foi muito breve quando se referiu à educação à distância nas suas exposições gerais no seu artigo 80, certo? Então, é uma crítica que a autora faz com relação à questão da LDB. Com relação aos profissionais da educação, existe um capítulo voltado para isso, onde ela vai falar exatamente
da preocupação com a qualificação dos profissionais para atuar na primeira e quarta série. E aí a gente vai citar um exemplo. A partir de quando teve essa preocupação? Vocês vão me dizer, professora, a partir da LDB 9394/96. Mas não foi só a partir da LDB. A LDB foi o que impulsionou, mas o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, existe 20 metas. E uma dessas metas é a questão da qualificação dos professores. Então, todos os estados e municípios tinham que qualificar os seus professores, aqueles que não tinham uma graduação, deveria ter uma graduação naquela área pela qual ele estava atuando. Então, até 2007. Só que o MEC percebeu que os estados e os municípios não conseguiram aderir até 2007. De 2001 até 2007, tinha que estar todos os professores qualificados. E aí foi alterado, se estendeu esse prazo até 2010. Mas a gente percebe que isso ainda permanece até os dias de hoje, 2019. Por isso, existem alguns programas que foram criados, que é, por exemplo, o PAFOR, que acho que vocês já devem ter ouvido. O PAFOR, que é um programa de formação de professores que existe aqui no Piauí. No Maranhão, nós temos, por exemplo, o programa Ensinar, que também qualifica professores para atuarem em outros cursos. Não tem um curso específico que vão atuar, estão dando aula nessa disciplina, então eles vão fazer um curso voltado para isso, certo? Então, a gente finaliza essa unidade onde fala sobre a questão da formação dos professores. E na próxima unidade, nosso próximo vídeo, ele é um pouco mais curto, porque ele vai falar especificamente sobre a questão das diretrizes curriculares. Então, eu espero que vocês voltem novamente lá na apostila base, estude, leiam. Se tiver alguma dúvida, é só entrar nos fóruns, tirar dúvidas, para que vocês possam trabalhar com essa questão, verificar quais são as dúvidas, para que nós, professores e tutores, possamos ajudar vocês com relação a isso. Então, até a próxima aula.